Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos neste vídeo trazer a reflexão deste domingo, 11º domingo após Pentecostes, em que nós queremos dar início a uma nova série de reflexões intitulada Recomendações de Deus. Veremos ao longo deste mês as recomendações de Deus para a igreja, para a nossa vida e também, ao final, para o casamento. Iniciando hoje com as recomendações de Deus para a igreja, eu peço que você leia o texto de Efésios 4, 1 a 16, que é o texto base para esta nossa reflexão. Efésios 4, 1 a 16. Paralise o vídeo, leia o texto. Lido o texto, venha comigo para refletirmos juntos. Efésios 4, 1 a 16. E agora nós temos a reflexão Recomendações de Deus em Efésios para a igreja. Você seguramente já ouviu a frase: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Normalmente ela é dita por alguém que quer aconselhar uma outra pessoa, mas que está dizendo para ela: olha, você pode seguir se você achar conveniente este meu conselho. Ela também, de certo modo, enaltece o materialismo de nosso mundo. Mas o fato é que, mais dia menos dia, todos nós precisaremos de conselhos ou recomendações de uma pessoa mais experiente, dos nossos pais, quem sabe de um líder corporativo para uma ascensão na nossa carreira, de um professor que estimamos muito. Espiritualmente falando, poderemos buscar conselhos e recomendações diante de nosso pastor, de um líder espiritual, de um irmão na fé que é mais experiente ou que tem algo a nos agregar. Mas não há dúvidas de que cristãos devem buscar sempre conselhos e recomendações para a sua vida, especialmente em Deus. E ninguém melhor do que Ele para saber do que realmente precisamos. E ninguém melhor do que Ele para conhecer a nossa realidade. Como nós vimos no mês passado, no nosso estudo introdutório à carta aos Efésios, é uma carta que está dividida em duas partes e normalmente funciona deste modo com as cartas paulinas. O apóstolo Paulo, no início de suas cartas, normalmente estava preocupado em desmistificar alguma heresia, em explicar doutrina. E depois, na segunda parte de suas cartas, ele está preocupado em aconselhar, em recomendar. Em Efésios não é diferente, como nós vamos estudar a partir do capítulo 4 neste mês de agosto, por isso nós estaremos diante das recomendações e conselhos de Deus. A nossa série de agosto então já está muito bem colocada, introduzida a vocês. Vamos para a nossa reflexão de hoje, em que nós queremos estudar as recomendações de Deus para a igreja, em Efésios 4, 1 a 16. E basicamente nós veremos 7 recomendações ou conselhos. E eu não estou falando aqui que serão conselhos e recomendações para uma igreja, uma denominação ou um grupo de pessoas específico, mas que são dirigidas a toda a igreja de Cristo. Primeira recomendação de Deus para a igreja. Ele diz lá no início deste nosso texto, Efésios 4:1, por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Deus recomenda à sua igreja, portanto, vivam de acordo com o que Deus quis e não de acordo com o que vocês desejam. Perceba a importância que o apóstolo Paulo está dando nesta primeira recomendação. Ele não está dizendo simplesmente
façam a vontade de Deus e tudo correrá bem na vida de vocês. Por isso é muito importante a introdução, o início do versículo 1, porque ele diz que está preso. Ele está dizendo: procure seguir a vontade de Deus e provavelmente você terá um fim parecido com o meu. Será perseguido, será preso e sofrerá as consequências de ser cristão. Parece até insano pensarmos em agir conforme a vontade de Deus, se o resultado desta prática poderá ser tão ruim para nós, não é mesmo? Ninguém, no entanto, poderia estar e se sentir mais livre do que o apóstolo Paulo. Paulo sabia que sua prisão era temporária. Ele sabia que não havia nada neste mundo que poderia tirar a liberdade que Cristo havia conquistado para ele. E é curioso, mas seguir somente a própria vontade pode ser a maior prisão deste mundo. Pense bem, os vícios, as más práticas que nos aprisionam, que limitam a nossa vida, começaram quando nós seguimos a vontade de Deus ou porque nós seguimos a nossa própria vontade? Por isso, não se enganem, Deus nos chamou para vivermos diferente, mudarmos e não seguirmos o que está em nosso coração, mas seguirmos a sua vontade. E aí, é tranquilo seguir a vontade de Deus e não a sua? Vamos às próximas recomendações. O segundo versículo do capítulo 4 de Efésios reunirá as próximas 4 recomendações, onde nós lemos: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Talvez estas sejam as recomendações de Deus, que Deus dá à sua igreja, mais difíceis de serem seguidas. Estamos diante de 4 ações que destoam da nossa natureza e do espírito de nosso tempo. Pensemos na segunda recomendação: sejam sempre humildes. Talvez você pense: mas pastor, eu sou uma pessoa humilde, sempre procurei ser. Mas é interessante como C.S. Lewis vai explicar no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que humildade é uma das virtudes mais difíceis de se ter. Que quando eu digo que eu sou humilde, eu já estou demonstrando um certo orgulho por ser humilde. E nisto, automaticamente já deixei de ser humilde. Além disso, para ser humilde, parece existir uma pré-condição. Ser humilde não significa não ter qualidades, não ter virtudes, mas tê-las e não ostentar, e não se exibir. Algo em nosso mundo de grande concorrência e escassez de virtudes que parece quase impossível. Terceira recomendação: sejam sempre bem educados. O que será que Deus quis dizer aqui quando ele falou que devemos ser bem educados? Será que era estudar nas melhores escolas? É claro que na época nem existia o estudo que existe hoje da forma que é. Na tradução Almeida não consta este termo, ser bem educado, mas fala em mansidão. E nisto podemos perceber que estamos diante de mais uma recomendação difícil. Ter mansidão significará ter doçura, cordialidade, suavidade no trato com o próximo. E o problema é que muitas vezes o próximo poderá confundir o fato de sermos mansos com o fato de aceitarmos tudo. E aí ele vai pensar que pode fazer tudo conosco, porque nós somos mansos. Ora, isso não é ser exatamente manso, aceitar tudo. Podemos pleitear vontades, direitos diante das outras pessoas, mas sempre deverá ser com cordialidade e educação. A mansidão jamais significará falta de firmeza.
Ao chegarmos à quarta recomendação, mais uma vez, parece que Deus exige de nós uma característica que é contrária ao tempo em que vivemos. Quando ele diz, sejam pacientes. Como ser pacientes se o mundo exige cada vez mais de nós e que façamos cada vez mais rápido as coisas que temos a fazer? Como ser pacientes se mal conseguimos muitas vezes chegar no horário onde atividades múltiplas se impõem em nossa vida? Alguém talvez dissesse, saia mais cedo. Ah, mas se fosse tão simples assim. Como ser paciente se tudo que eu me esforço no intuito de atingir um objetivo não valeu de nada? Como ser paciente se as pessoas ao meu redor muitas vezes não demonstram paciência? Como ser paciente se quando eu espero por algo que tanto preciso, parece que nunca consigo? A paciência que Deus recomenda de nós, amados irmãos e irmãs, não é algo que poderemos cultivar fazendo meditações semelhantes à de monges budistas. Até poderemos alcançar um foco maior, uma concentração maior, mas a paciência que Deus requer de nós aqui é diante de situações em que de fato estaremos com tudo contra a nós. Será que é fácil sermos pacientes? Quinta recomendação de Deus a nós: suportem uns aos outros. Suportar pode ter dois sentidos. Podemos entender esta recomendação como o dever que temos de dar suporte uns aos outros na Igreja de Cristo. E por outro lado, também podemos entender esta recomendação num sentido muito mais difícil. Às vezes, para conviver com uma pessoa que não nos agrada, precisaremos mais do que amá-la, suportá-la. Isso soa meio estranho, não é mesmo? Como assim eu preciso suportar alguém? O que eu escuto é que eu preciso estar em um local que eu me sinto bem, com as pessoas que eu me dou bem. E caso eu não me dê bem, eu não goste daquele lugar, daquelas pessoas, é muito simples, eu saio. E assim nós somos apresentados a principal razão pela qual há tantas pessoas que não param em lugar nenhum, que tropeçam de igreja em igreja, que dificilmente têm continuidade e vida longa em um círculo de amizades. Tudo é motivo para ruptura e encerramento. Não temos dado tempo uns para os outros de crescermos e amadurecermos juntos, superando obstáculos de relacionamentos e melhorando convivências. É muito simples. Não está satisfeito? Rua, se afaste de mim. E assim perdemos grandes oportunidades de perdoar mais, de sermos perdoados, de superarmos dificuldades. Vamos para a nossa sexta recomendação. Paulo diz em Efésios 4:3, façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Se as recomendações principais que Deus dá no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios dizem respeito à igreja, aqui estamos diante da principal recomendação. Não há igreja sem união entre pessoas. Se uma igreja não está unida, ela não é igreja. Por isso Deus enfatiza que precisaremos fazer tudo para conservar, por meio da paz, a união que o Espírito nos concede. Mas como poderei estar unido a pessoas tão diferentes de mim, que pensam diferente, que agem diferente e de uma forma que muitas vezes não concordo? Humanamente falando, parece ser impossível seguir todas essas recomendações. Parece ser ainda mais impossível se manter unido como igreja. Deixe-me falar uma coisa a vocês, que pode trazer um certo choque inicial para alguns. É impossível. É impossível. Humanamente falando,
é totalmente impossível. Esqueçam. Você acha que conseguirá viver exatamente de acordo com a vontade de Deus? Que conseguirá ser sempre humilde, manso, paciente, suportar pessoas que não se dão bem? Você acha que conseguirá se manter unido em uma igreja com pessoas difíceis? Mas é a partir desta sexta recomendação que começamos a perceber que Deus não exige algo que podemos conseguir somente por meio das nossas próprias capacidades. Ele diz que quem nos concede união é o próprio Espírito Santo. E por isso ele prossegue na explicação desta união nas seguintes palavras: há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, e que está em todos. Se refletirmos bem nestas palavras, notaremos que é Deus quem concede a união, que a igreja é dele e que ele age por meio da igreja que somos nós. Por isso, todas as vezes que estivermos agindo de alguma forma para prejudicar a união da igreja, podemos estar certos e convictos de que não estamos agindo pela vontade de Deus, mas pela vontade do inimigo. Sétima e última recomendação, que não está presente de uma forma explícita, mas implícita: cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. E de forma implícita, Deus está querendo nos recomendar aqui que precisamos estar conscientes a respeito dos dons que Cristo nos deu. Sobre dons, ele continua no versículo 11 em diante, dizendo: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Se a união é concedida pelo Espírito de Deus, os dons que nós temos são concedidos por Cristo. E tanto a união quanto os dons possuem um único propósito de fortalecer a igreja e de trabalharmos melhor para o reino de Deus. Caso não tenhamos este propósito no uso de nossos dons, seguramente não estaremos seguindo as recomendações de Deus. Consideradas as devidas recomendações de Deus a nós, a sua igreja, podemos refletir sobre quais serão as consequências de seguirmos as recomendações de Deus. O apóstolo Paulo descreve o que ocorrerá em Efésios 4, 13 e 14. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. E essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros por caminhos errados. Você achou que essa realidade do cenário denominacional atual é novidade? Sempre houve pessoas sendo arrastadas pelas ondas, empurradas pelos ventos de ensinamentos falsos. Porque onde não há amadurecimento, só o que resta é vontade humana, que adora ouvir discursos apetitosos aos ouvidos, que são ludibriados pelos seus próprios desejos. No entanto, é preciso pontuar que ser maduro espiritualmente não significará confiar em si mesmo. Por isso, Paulo conclui o nosso texto apontando para quem de fato fundamenta a igreja, dizendo: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si
e por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Por isso, estimados irmãos e irmãs em Cristo, não nos esqueçamos, nós que cremos em Cristo, fazemos parte do seu corpo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e assim é formada a igreja. Por isso, não podemos e não devemos seguir pela nossa própria vontade. Se queremos permanecer unidos como igreja, precisamos seguir as recomendações de Deus a respeito dela. Sejamos, com o auxílio de Deus, pessoas mais humildes, pessoas que vão procurar seguir a vontade de Deus, pessoas que vão procurar ser mais mansas e pacientes, que vão suportar uns aos outros com amor e assim se manterão unidos. E que Deus nos abençoe a permanecermos unidos e a seguirmos as suas recomendações. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo também o projeto que nós estamos desenvolvendo, lendo a Bíblia ao longo do ano. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.